Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para o 12º capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, traduzido por Yara Vasconcelos e narrado por mim, Edirlane Carvalho. Compartilha essa leitura, ative o sininho e receba todas as notificações das nossas leituras diárias. Vamos lá? Amando a quem não merece nosso amor. Era um lindo sábado de setembro. Minha esposa e eu caminhávamos pelo jardim Reynolds, apreciando flores e plantas de diversos países do mundo. Os pomares foram originariamente cultivados por R.J. Reynolds, o magnata do tabaco, como parte da sua propriedade rural. Agora fazem parte do campus da Universidade Wake Forest. Acabávamos de passar pelo Jardim das Rosas quando vimos Anne, uma senhora que eu começara a aconselhar havia 2 semanas, caminhando em nossa direção. Ela olhava para baixo, para as pedras dispostas ao longo do chão, formando o corredor por onde andávamos. Parecia estar completamente absorta. E quando a cumprimentei, teve um sobressalto. Depois olhou para cima e sorriu. Apresentei minha esposa, Caroline, e nos cumprimentamos. De repente, ela fez uma das perguntas mais profundas que ouvi. Dr. Chapman, é possível amar alguém a quem odiamos? Eu sabia que aquela pergunta tinha nascido de uma profunda ferida e merecia uma resposta bem avaliada. Eu tinha uma sessão marcada com ela na semana seguinte. Então disse: Anne, essa é uma pergunta que merece resposta muito bem pensada. Que tal conversarmos sobre ela na semana que vem? Ela concordou e Caroline e eu continuamos o passeio. A pergunta de Anne, no entanto, não nos abandonou. Mais tarde voltamos para a casa de carro. Caroline e eu falamos sobre aquela questão. Começamos a nos lembrar dos primeiros anos de casamento e de como por várias vezes tivemos um sentimento de ódio. As acusações que fazíamos um ao outro geraram mágoa e a reboque. A ira que abrigada transformou-se em ódio. O que foi diferente em nosso caso? Fizemos a escolha de amar e percebemos que, se continuássemos naquele caminho de cobranças e acusações, destruiríamos nosso casamento. Felizmente, depois de pouco mais de 1 ano, aprendemos a conversar sobre as nossas diferenças sem acusações, a tomar decisões sem destruir nossa unidade, a fazer sugestões construtivas em vez de cobranças. Por fim, aprendemos a falar a primeira linguagem do amor um do outro. Tomamos a decisão de amar em meio a sentimentos negativos mútuos. Quando começamos a falar a primeira linguagem do amor um do outro, os sentimentos negativos que se originaram na mágoa e no ódio se dissiparam. Nossa situação, no entanto, era diferente da condição de Anne. Caroline e eu estávamos dispostos a aprender a crescer. O marido de Anne, porém, não concordava com isso. Ela me disse ainda na semana anterior que tinha implorado para que ele fizesse o aconselhamento, lesse um livro ou ouvisse uma fita sobre casamento. No entanto, ele recusava todas essas alternativas. Segundo ela, ele assumira a postura de não tenho nenhuma dificuldade. É você quem tem problema. Na mente dele, ele estava certo e ela errada. Simples assim. Os sentimentos de amor que ela tinha por ele foram morrendo com os anos de crítica e acusações constantes. Após 10 anos de casamento, sua energia emocional tinha se esgotado e sua autoestima praticamente acabado. Haveria esperança para o casamento de Anne? Ela conseguiria gostar de um marido que não merecia ser amado? Será que algum dia ele corresponderia ao amor dela? Eu sabia que Anne era profundamente religiosa e frequentava regularmente sua igreja. Deduzi então que a única esperança que ela possuía para o casamento residia em sua fé. No dia seguinte, com os meus pensamentos nela, comecei a ler a vida de Cristo no Evangelho de Lucas. Sempre gostei da forma como esse evangelista escreve sobre Jesus, pois como médico atentava muito para detalhes. Ainda no 1º século, fez um relato cronológico dos ensinos e do estilo da vida do Filho de Deus, naquele que muitos consideram o melhor sermão de Jesus. Li as seguintes palavras, as quais chamo de grande desafio do amor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos
maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Lucas, capítulo 6, 27, 31 e 32. Pareceu-me que aquele profundo desafio escrito há quase 2000 anos era o caminho que Anne procurava. Mas ela conseguiria? Será que alguém conseguiria? Seria possível amar um cônjuge que se tornou inimigo? Seria possível amar alguém que pragueja contra você, o maltrata, menospreza e odeia? E se na melhor das hipóteses ela conseguir, será que ele de alguma forma lhe retribuiria? Seria possível que aquele marido mudasse e começasse a expressar amor e cuidado por ela? Fiquei surpreso com as palavras seguintes de Jesus daquele antigo sermão: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Será que aquele princípio de amar a quem não merece nosso amor funcionaria em um casamento no ponto em que estava Anne? Decidi fazer uma experiência. Eu tomei como hipótese o fato de que se ela aprendesse a primeira linguagem do amor do marido e a utilizasse por um tempo, de forma que as necessidades emocionais dele fossem atendidas, ele acabaria se tornando recíproco e começaria a demonstrar amor por Anne. Imaginei: será que vai funcionar? Encontrei com Anne na semana seguinte e ouvi-a falar sobre os horrores de seu casamento. Ao final de seu resumo, repetiu o que dissera no Jardim Reynolds. Dessa vez, porém, ela apresentou a questão em tom de afirmação. Dr. Chapman, simplesmente não sei se posso voltar a amá-lo depois do que ele fez comigo. Você já conversou sobre sua situação com suas amigas? Com umas duas amigas mais próximas, falei sobre isso mais superficialmente com outras. E o que elas disseram? Todas acham que devo me separar dele porque ele nunca vai mudar. Essa demora só prolonga a agonia. Dr. Chapman, o fato é que não consigo fazer isso. Talvez eu devesse, mas não quero acreditar que seja a coisa mais certa a se fazer. Parece-me que você está em um dilema. De um lado, sua crença religiosa e sua moral dizem que é errado se fazer um casamento. De outro, sua dor emocional afirma que o rompimento é a única forma de sobreviver. Exatamente, Dr. Chapman. É assim que me sinto. Não sei o que fazer. Entendo perfeitamente sua dor. Sei que você enfrenta uma situação difícil. Gostaria de oferecer uma resposta fácil, mas infelizmente não tenho. Qualquer uma das alternativas que você mencionou, continuar ou desistir do casamento, naturalmente vai lhe trazer muita dor. Assim que se decida, gostaria de dar uma ideia. Não posso garantir que funcionará, mas desejaria que pelo menos fizesse uma tentativa. Pelo que me disse, percebo que sua fé é muito importante para você e que respeita muito os ensinamentos de Jesus. Ela confirmou com um sinal de cabeça. Continuei. Gostaria de ler para você algumas frases do próprio Jesus que, a meu ver, se referem a seu casamento. Li então devagar e pausadamente. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Essas palavras lembram seu marido? Ele tem tratado você mais como inimiga do que como amiga? Perguntei. Ela confirmou com a cabeça. Ele já praguejou contra você? Muitas vezes. Ele já a maltratou? Sempre me maltrata. Ele já disse que a odeia? Sim. Anne, se você concordar, gostaria de tentar uma coisa. Gostaria de ver o que aconteceria se aplicássemos o princípio que vou lhe explicar em seu casamento. Comecei a aplicar a Anne o conceito do tanque emocional e o fato de que, quando ele está vazio, como o dela estava, não temos sentimentos de amor pelo nosso cônjuge e simplesmente experimentamos a dor e o vazio, como o amor é uma profunda necessidade emocional,
é provável que a falta dele seja a nossa dor emocional mais profunda. Eu disse que se pudéssemos aprender a falar a primeira linguagem do amor do outro e ela a nossa, poderíamos satisfazer a necessidade emocional e os novos sentimentos positivos seriam gerados. Isso faz sentido para você? Perguntei. Dr. Chapman, o senhor acabou de escrever minha vida. Nunca enxerguei de forma tão clara. Eu e meu marido nos apaixonamos antes de casar. Não muito tempo depois do nosso casamento, caímos das nuvens e nunca aprendemos a falar a linguagem do amor um do outro. Meu tanque está vazio há anos e estou certo de que o dele também. Dr. Chapman, se eu compreendesse antes esse conceito, talvez nada disso teria acontecido. Não podemos voltar no tempo, Anne. O que podemos fazer é mudar o futuro. Gostaria de propor uma experiência de 6 meses. Estou disposta a tentar qualquer coisa, disse Anne. Admirei seu espírito positivo, mas não estava bem certo se ela tinha entendido o alto grau de dificuldade daquela experiência. Então, sugeri. Vamos estabelecer nossos objetivos. Se você pudesse ter seu desejo romântico realizado em 6 meses, qual seria? Anne permaneceu em silêncio por algum tempo. Depois, ainda pensativa, disse: gostaria de ver Green me amando de novo e que ele demonstrasse amor, passando algum tempo comigo. Gostaria de fazer diversas atividades com ele, sair sozinha com ele, passear. Gostaria muito que ele tivesse interesse por meu mundo. Queria que ele conversasse comigo quando saíssemos para jantar fora. Gostaria que ele me ouvisse. Queria sentir que ele valoriza minhas ideias. Seria tão bom se pudéssemos novamente viajar e nos divertir juntos. E mais do que tudo, gostaria de saber que ele valoriza o nosso casamento. Anne fez uma pausa e prosseguiu. Da minha parte, gostaria muito de voltar a ter sentimentos calorosos e positivos por ele. Desejaria sentir orgulho dele. No momento, não tenho esses desejos. Eu escrevia enquanto Anne falava. Quando ela terminou, li alto o que ela me disse e comentei. Esses objetivos parecem difíceis de alcançar. É isso mesmo o que você deseja, Anne? Concordo que nesse momento pareçam praticamente impossíveis, mas é o que desejo acima de tudo. Então vamos estabelecer que esses serão nossos objetivos. Em 6 meses queremos ver você e Glyn com esse tipo de amor no relacionamento. Gostaria de levantar uma hipótese. O objetivo de nossa experiência será provar se ela é ou não verdadeira. Suponhamos que você consiga falar a primeira linguagem do amor de Glyn de forma consistente durante 6 meses. Digamos também que em algum ponto desse período sua necessidade emocional de amor comece a ser satisfeita. O tanque do amor comece a encher e ele passe a corresponder seu amor. Essa hipótese se baseia na ideia de que nossa necessidade de amor emocional é a carência mais profunda que possuímos. Se satisfeita, a tendência natural é responder positivamente à pessoa que a satisfaz. Continuei. Você compreendeu que essa proposta coloca toda a iniciativa em suas mãos? Glyn não faz questão de se esforçar para salvar o casamento, mas você sim. Essa hipótese implica que se conseguir canalizar suas energias para a direção certa, haverá grandes possibilidades de que seu marido venha corresponder. Li a outra parte do sermão de Jesus conforme registrado em Lucas, o médico. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se entendi bem, Jesus estabelece aqui um princípio e não uma forma de manipular pessoas. De modo geral, se formos bondosos e amorosos, os outros tenderão a ser também conosco. Isso não significa que todos tenham de ser bons conosco por sermos pessoas boas. Somos agentes independentes, portanto, não há garantia de que Glyn venha a ser recíproco às suas manifestações de amor. Só podemos dizer que existe uma boa possibilidade que isso aconteça. Um conselheiro nunca pode predizer com certeza o comportamento humano individual. Com base em pesquisas e em estudos dos tipos de personalidade, ele pode deduzir uma reação em determinada situação. Após ela concordar com a hipótese, eu disse a Anne: conversemos agora sobre a primeira linguagem do amor, tanto a sua como a dele. Pelo que você me contou, tempo de qualidade é a sua primeira linguagem do amor. O que você acha? Concordo, Dr. Chapman. Logo no início,
quando passávamos tempo juntos e Glynn me ouvia, conversávamos por horas a fio e fazíamos muitas coisas em companhia um do outro. Eu me sentia amada, acima de qualquer outra coisa. Essa é a parte do nosso casamento que eu gostaria que voltasse. Quando ficamos alguns momentos juntos, sinto-me como se ele realmente se importasse comigo. Porém, quando se dedica somente a outras coisas e nunca tem tempo para conversar nem para fazer alguma atividade comigo, sinto como se os negócios e outros assuntos fossem muito mais importantes do que eu. Nesse momento, perguntei: E qual você acha que é a primeira linguagem do amor de Glynn? Acho que é o toque físico, especialmente a parte íntima do casamento. Noto que quando nossas relações sexuais ficam mais ativas, ele assume uma atitude mais positiva e chego a me sentir mais amada. Acho que toque físico é a primeira linguagem do amor dele, Dr. Chapman. Ele reclama da forma como você fala com ele? Bem, ele diz que eu o critico o tempo todo. Também diz que eu não o apoio e estou sempre contra suas ideias. Creio, então, que podemos dizer que o tanque físico seja a sua primeira linguagem do amor e que palavras de afirmação seja a segunda. Se ele reclama das palavras negativas que ouve, então, pelo que tudo indica, as palavras positivas devem ser importantes para ele. Fiz uma pequena pausa e escrevi as seguintes sugestões. Vou sugerir um plano para testar essa nossa hipótese. Que tal você chegar em casa e dizer a Glynn: Tenho pensado muito sobre nós e quero que você saiba que eu gostaria de ser a melhor esposa do mundo. Então, se tiver alguma sugestão de como eu posso melhorar como companheira, gostaria de ouvir sobre isso agora e estou disposta para isso. Se quiser, pode pensar um pouco e falar sobre isso depois ou dizer agora. Mas eu gostaria que soubesse de minha decisão de ser a melhor esposa do mundo. Seja qual for a resposta, negativa ou positiva, aceite simplesmente como informação. Essa colocação mostrará a ele que algo diferente está para acontecer no relacionamento entre vocês. Em seguida, continuei. Com base em sua opinião de que a primeira linguagem do amor de Glynn é toque físico e em minha hipótese de que a segunda seja a palavra de afirmação, focalize sua atenção nessas duas áreas por um mês. Se Glynn lhe disser o que você deve fazer para ser uma esposa melhor, aceite a informação e coloque-a em seu plano. Procure traços positivos nele e manifeste admiração por ele. Nesse meio tempo, pare com as críticas. Se nesse mês você tiver motivos para reclamar, escreva-os em sua caderneta de anotações em vez de dizer qualquer coisa a Glynn. Finalmente concluí. Tome mais a iniciativa em tocá-lo fisicamente e no relacionamento sexual. Surpreenda-o. Seja mais agressiva. Não corresponda simplesmente às investidas dele. Como meta, tenha relações sexuais pelo menos uma vez nas primeiras 2 semanas e 2 vezes nas 2 semanas seguintes. Assim, Anne me contara que nos últimos 6 meses ela e Glynn tiveram apenas 1 ou 2 relações sexuais. Imaginei que esse plano tiraria do marasmo a relação em mesmo tempo. Dr. Chapman, isso não será muito difícil. É quase impossível me corresponder com ele sexualmente. Ele me ignora o tempo todo. Eu me sinto usada, não amada em nossas relações sexuais. Em outras situações, ele me trata como se eu fosse insignificante. De repente, quer ir para a cama e usar meu corpo. Eu me sinto muito magoada com isso. Deve ser por isso que tivemos poucas relações sexuais nos últimos anos. Anne disse. Realmente, solidário com a situação de Anne, respondi. Sua reação é absolutamente natural e normal para a maioria das esposas. O desejo de ter relações sexuais com o marido é despertado por se sentirem amadas por ele. Se elas se sentem prestigiadas, então querem ter relações sexuais. Se não, sentem-se usadas nas relações. E por esse motivo que amar a quem não nos ama é extremamente difícil, vai além de nossas tendências normais. É preciso confiar profundamente em Deus para poder fazer isso. Creio que Ele ajudará se você ler novamente o sermão de Jesus sobre o amor, sobre amar os inimigos, ou seja, a quem nos odeia e nos usa. Depois, peça a Deus ajuda para colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Podia-se perceber que Anne concordava com o que eu dizia. De vez em quando, ela meneava a cabeça afirmativamente, mas seus olhos diziam que ela estava com muitas dúvidas. Mas, Dr. Chapman, não é hipocrisia demonstrar amor sexual quando se tem tantos sentimentos negativos pela pessoa?
Acho que seria bom conversarmos um pouco sobre a diferença entre amor como sentimento e amor como ação. Se você disser que tem sentimentos que na verdade não tem, é hipocrisia. E essa falsa declaração não é uma boa forma de construir um relacionamento íntimo, mas um ato de amor em benefício ou para o prazer de outra pessoa é uma escolha. Você não vai atribuir o ato um profundo envolvimento emocional. Creio que foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Fiz uma pequena pausa e prossegui. Certamente não há como ter sentimentos calorosos por quem nos odeia. Isso não seria normal, mas podemos fazer atos de amor por eles. E isso é uma decisão nossa. Esperamos que esses atos produzam efeitos positivos em suas atitudes, seu comportamento e tratamento. Pelo menos escolhemos fazer algo positivo por eles. Parece que minha resposta tinha satisfeito Anne, pelo menos naquele momento. Fiquei com a sensação de que precisaríamos conversar sobre isso novamente. Eu também senti que, se aqueles planos fossem postos em prática, seriam pela profunda fé que tinha em Deus. Tornei a dizer: eu gostaria que depois de um mês perguntasse a Glynn se você melhorou ou não. Com suas próprias palavras, pergunte a ele algo como: Glynn, lembra-se quando semanas atrás eu disse que gostaria de ser a melhor esposa do mundo? Você pode dizer o que tem achado? Prosseguir com outras propostas. Seja qual for a resposta de Glynn, aceite-a como informação. Ele pode ser sarcástico, frívolo, hostil ou positivo. Seja qual for a resposta, não argumente. Aceite-a. Faça com que ele tenha certeza de que você está falando sério e quer mesmo ser a melhor esposa do mundo e que, se ele tiver sugestões, está disposta para elas. Além disso, prossegui. Mantenha o hábito de perguntar a ele sobre as questões que uma vez por mês durante os 6 primeiros meses. Quando Glynn der o primeiro retorno positivo e disser algo como: admito que quando você me falou que gostaria de tentar ser a melhor esposa do mundo, eu quase morri de rir, mas tenho de admitir que as coisas mudaram por aqui. Você saberá que seus esforços estão começando a modificá-lo emocionalmente. Ele talvez dê um retorno positivo depois do primeiro mês, do segundo ou mesmo terceiro. Uma semana depois de você perceber o primeiro retorno positivo, quero que faça um pedido a Glynn. Algo que você gostaria que ele fizesse esteja relacionado com sua primeira linguagem do amor. Por exemplo, numa noite você poderia dizer: Glynn, sabe o que eu estou com vontade de fazer? Você se lembra de como nós costumávamos jogar cartas? Eu gostaria tanto que jogássemos juntos, só nós dois, na quinta-feira à noite. As crianças vão ficar na casa da Mary. Você acha que seria possível? Anne prosseguir. Faça um pedido específico, não geral. Não diga algo como: sabe, gostaria muito de passar mais tempo junto com você. Isso é muito vago. Como você saberá se ele fará ou não o que pediu? Mas, se fizer um pedido específico, ele saberá exatamente o que você quer e com certeza responderá. Quando ele o fizer, será por ter escolhido fazer algo que a agrade. E, finalmente, faça a cada mês um pedido específico. Se ele atender, ótimo. Se não concordar, não se preocupe. Uma coisa é certa: quando atender a seu pedido, você saberá que ele busca satisfazer sua necessidade. Nesse processo, você vai ensiná-lo a falar sua primeira linguagem do amor, porque os pedidos, com certeza, são parte dela. Se ele decidir amá-la por meio de sua primeira linguagem do amor, suas emoções positivas relativas a ele vão vir à tona. Seu tanque do amor emocional começará a encher e a seu tempo o casamento renascerá. Dr. Chapman, eu faria qualquer coisa se isso fosse possível, Anne disse. Bem, vai precisar de um bocado de trabalho, mas acredito que compensa. Eu, pessoalmente, estou muito interessado em ver se essa experiência vai dar certo e se essa hipótese vai se comprovar. Gostaria que nos encontrássemos com frequência durante esse processo. Talvez a cada 2 meses, e você fizesse anotações das palavras de afirmação que dissera a Glynn a cada semana. Gostaria também que me trouxesse a lista das reclamações anotadas em sua caderneta, a que você não vai revelar para a Glynn. Pode ser que com essas reclamações eu consiga ajudá-la a formular pedidos
que possam ir contra essas frustrações. Finalmente, gostaria que você aprendesse como compartilhar suas frustrações e irritações de forma construtiva e que os dois conseguissem lidar com isso. Mas durante os 6 meses de experiência, quero que você as anote sem dizer nada a Green. Anne levantou-se. Acredito que já tivesse a resposta à famosa pergunta que me fez: é possível amar alguém a quem se odeia? Nos 6 meses que se seguiram, Anne testemunhou uma grande mudança na atitude de Green e no modo como ele a tratava. Nos primeiros 30 dias, ele se manteve distante e lidou com a situação de forma superficial. Mas depois do 2º mês, ela recebeu o retorno positivo de seus esforços. Nos últimos 4 meses, ele respondeu positivamente a quase todos os pedidos dela. E os sentimentos de Green em relação a Anne começaram a passar por uma mudança drástica. Ele nunca foi ao aconselhamento, mas ouviu algumas de minhas fitas e discutiu-as com Anne. Chegou mesmo a encorajá-la a continuar as sessões de aconselhamento, o que durou mais 3 meses após o final da experiência. Hoje, Green diz aos amigos em tom de segredo que sou um milagreiro. No entanto, sei que o amor é que faz milagres. Talvez você precise de um milagre em seu casamento. Por que não tenta colocar em prática a experiência de Anne? Diga ao cônjuge o que tem pensado sobre o casamento de vocês e que gostaria de fazer o possível para satisfazer as necessidades de uma forma melhor. Peça sugestões de como melhorar. As respostas apresentadas serão dicas para que você descubra a primeira linguagem do amor de seu cônjuge. Se ele não fizer nenhuma sugestão, tente descobrir a primeira linguagem do amor por meio de reclamações feitas ao longo dos anos. Então, durante 6 meses, focalize sua atenção nessa linguagem. Ao fim de cada mês, peça um retorno de como você evoluiu a partir das outras sugestões. Quando o seu cônjuge demonstrar melhoras, espere uma semana e faça um pedido específico. O pedido deve ser por algo que você realmente gostaria que ele fizesse por você. Se o cônjuge decidir atender seu pedido, você saberá que ele tomou essa atitude para satisfazer suas necessidades. Se ele não atender, continue a amá-lo. Talvez no próximo mês, você receba uma resposta positiva. Se o seu cônjuge começar a falar sua linguagem do amor pelo atendimento a seus pedidos, as emoções positivas sobre ele voltarão e, a seu tempo, seu casamento renascerá. Não posso garantir os resultados, mas muitas pessoas a quem aconselhei experimentaram os milagres do amor.